Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Você veio apresentar, certo? Sim. Tá. Só me confirma qual que é o título do teu artigo, por favor? Digital Platforms and Cross-Border Trade. Tá. Digital Platforms and Cross-Border Trade. Tá bom. Isso. Que eu estou separando aqui. Então, espera aí só um minutinho. Pronto. Então, tá aqui. Vem mais alguém contigo? Eu acredito que sou eu. Tá. Tá. Vocês são da Unicamp, é isso? Isso. Ah, legal. Então, já achei aqui, já separei. Adriano Gonçalves Bidá. O que você Boa está fazendo tarde, aí, professor cara? Leineira. Você Boa não tarde. trabalha, não? Boa tarde. Trabalhamos em prol da ciência. Você é um cara de pau. Você já é doutor ou não, cara? Não, quase. Eu Você fica ganhei só uma, enrolando, hein? não, eu ganhei uma bonificação de prazo por causa da pandemia aí. Para mim foi particularmente pesado, assim, mas agora tá tudo certo e vamos só consolidando aí, vamos O defender lá. Eduardo não está entendendo nada, né, cara? Dá uma olhada na cara dele, coitado. Ele estava perdido, O ó. Eduardo, a gente, É que ele a foi meu gente- aluno na GV É, e ele nunca pagou pastel para mim na feira, na feira do lado da GV. Isso é um absurdo, cara. é, tudo culpa do Como é que é ser doutor professor, desse jeito? Fala para mim. tudo verdade. culpa do professor Meirelles que obrigava a Olha gente lá, a tá pagar vendo? pastel, coxinha para ele lá, Coca-Cola. Aí, ó, Mas viu? E eu não ganhei nada, né, cara? na Legal. Você verdade, tá a bem? gente, a gente foi fazer mestrado profissional e o professor Cláudio e mais alguns professores foram culpados de jogar a gente na área Ah, acadêmica. não tenho nada a ver com isso. Eu te falei, tenha juízo. Você É que não verdade, é ouve. verdade. O senhor falou mesmo, mas. E outros professores também falaram, mas teve um ou Também, dois né? caras que jogaram a gente na área acadêmica e vida que segue, né? Saíram correndo, né? Legal. Ó, o trabalho do Eduardo, eu já separei aqui. Qual que é? Eu coloquei a princípio como primeira apresentação, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Vamos só fazer um testezinho também. Nesse nosso Zoom aqui, só para confirmar, peraí. Ah, tá bom. Tá todo mundo com share screen, né? Se o Eduardo puder testar a apresentação, ver se entra. As Isso que eu ia pessoas que falar. usam. Algumas pessoas estão encontrando dificuldade e ficam com aquela imagem para nós, modo apresentador, e para a pessoa, modo apresentação. Daí tem uns Uhum. truques para inverter, uns F11, umas coisas diferentes aí. Tá. Hoje de manhã, eu apresentei hoje de manhã, deu certo. Ah, então maravilha. Então você já está nos que deu certo. Sim. Mas eu participei como moderador de uma sessão também. Ah, Nessa sessão, um dos trabalhos ficou parado no primeiro slide, não ficou em tela cheia. só um instantinho. Bom, o meu aqui tudo certo, tudo funcionando. Desculpem. Meu filho ganhou um filhote de pastor belga. Parece um lobo-guará uivando aqui do lado de fora do escritório, mas vai dar certo. Você vai ter uma certa dificuldade, porque esse cachorro ele é bem enérgico. Não, ele tá ótimo, sim, ela, né, a Nala, mas ela tá ótima. O problema é realmente os uivos. Eu estava me sentindo meio estranhando o ambiente e começa a uivar. Já Daí vem alguém, passa, conversa com ela. E quem faz home office já assumiu o papel de passa. psicólogo de cachorro, né? É. Como diz lá, psicólogo. Não, como é que é?
eu fui procurar na internet como acalmar cachorros que uivam, tal, que estão chegando agora, toda aquela coisa que a gente faz. Procura um especialista. Falei, ah, não, ah, não. Mas tudo bem. Psicólogo. Qual que é o seu trabalho, Eduardo? Eu é Digital Platforms and Cross-Border Trade. Tá, fantástico. Ah, os Gosto outros eu muito já do abri seu aqui trabalho. também. Rapaz, esse trabalho deu trabalho, hein? Eu estava relendo ontem, cara. Nem vou perguntar agora, depois, Eduardo. O Ricardo está entrando aí. Boa tarde, Ricardo. Olá, Seja Ricardo. bem-vindo. Boa Olá, boa tarde. tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Vocês, tudo Estamos aqui certo? trocando figurinhas. Todo mundo bem. Me fala o nome do seu trabalho, por favor, só para eu separar aqui já. Desafios e práticas de comunicação e coordenação em projetos de desenvolvimento distribuído de Tá, software. legal. Está separado aqui também. Só para a gente ter certeza, o Eduardo conseguiu fazer a carga, quer dar uma testadinha, depois o Ricardo também, se quiser fazer já. Aproveitar que a gente está com tempo aqui. Compartilhar a tela, o senhor disse? Professor. Para a gente fazer um teste aqui, porque eu só tenho os Tá, artigos, eu não tenho as apresentações. perfeito. Deixa eu compartilhar a tela aqui, então. Tá, vamos ver se funciona. Consegue Maravilha, para ver? mim deu certo. Ótimo, perfeito. Para mim deu certo aqui. É, Eu paro aqui, então. vê se É, os não, Já slides estão parou. pode passando. derrubar, por Tá. enquanto. Isso. Funcionou. O Eduardo já testou? Não. Para a gente fazer um teste. Nós temos 4 artigos, né? Ricardo, Federal do Rio Grande do Norte, Isso. provavelmente todo mundo já te falou que É, você é invejado, ou não. os slides passaram? Eu vi os slides. Tudo certo? Funcionou. Tudo Obrigado. certo. Legal. Você sabe que você é invejado, ou não? Ninguém te disse isso ainda. Pois é, né, professor? Geralmente o pessoal aí que não mora na praia, né, inveja por aqui ter praia, mas quem mora na praia mal vai à Não praia, vai, né? né? Pois é. É sempre assim. Ó, nós estamos esperando agora mais 2 trabalhos aqui, que é apropriação tecnológica do Moodle no curso de Medicina Federal de Pernambuco e fatores críticos na indústria de defesa brasileira, que é o pessoal da Unip. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Estamos no prazo, tudo funcionando. Hora de garantir o último banheiro e pegar água, é isso? Daiana chegando. Olá, Daiana. Oi, boa tarde. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo certo. Tudo tranquilo. Você vai apresentar qual trabalho? É o meu apropriação tecnológica de estudo de caso na UFPE. Ação UFPE. Legal, maravilha. Quer testar a sua apresentação, ver se está tudo bem? Dá Só um uma instante. compartilhada aqui. Apareceu. Tenta colocar no modo cheio, só para a gente fazer um testezinho, por favor. É aqui na janela mesmo, peraí. Dá um F5 no teu PowerPoint. É. Legal, funcionou.
Tudo funcionando. Legal. Bom, tudo de um jeito, legal. Pega uma água, corre no banheiro, a gente volta em 5 minutinhos, tudo bem? Tudo pronto, funcionando. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado. Estão me ouvindo perfeitamente? Perfeitamente. Acho que se você quiser já fazer um teste da sua apresentação, para ver se ela já entra em tela cheia para nós. Ok, deixa eu. Compartilhar aqui. Estão visualizando? Ainda não. Agora Então, apareceu, né? Pelo menos ela aqui. entrou no modo apresentador para nós. Tenta com F5 inverter para a tela cheia, por favor. Carregando. Foi? Foi, acho que aqui foi. Não, para nós está aparecendo no modo apresentador. Se você conseguir com F5 corrigir, você deve estar enxergando de uma forma e nós de outra. Tá. Eu pressionei F5, é o que apareceu. Deixa eu ver, tentar aqui novamente. Um outro truque que o pessoal já usou em outras apresentações é sair e entrar de novo, e na hora de entrar, tem que escolher uma visão específica para fazer essa inversão do modo de apresentação. Vou ver aqui. Não sei exatamente no PC qual tecla, porque o meu é no Mac, é um Alt Ctrl que eu dou aqui e corrige, é um Alt Ctrl F. Mas eu sei que tem um F5, tem um F no PC que resolve. Não, entrou no modo apresentador. Vou ver aqui mais uma vez. Aqui parece tela cheia para mim. Então, eu tenho que inverter essa visão. Para você está aparecendo como tela cheia e para nós como modo apresentador. Tem que fazer uma inversão. Olá, Juliana, boa tarde. Boa tarde. Você apertou aí FN embaixo, F5 em cima, A para você estar função, inteiro? Apertei o F5 logo na tela do PowerPoint. Apresentação de slide. agora sim. Ah, tá. Tinha uma tela aqui. Entendi. Eu consigo avançar uma. Calma aí. Foi. Funcionando então, né? Perfeito, professor. A sala é sua. Perfeitamente. Mais alguns minutinhos para Sim. esperar Vamos alguns ver se descarregar. vê mais gente. Eu vou colocar aqui também o nosso reloginho. Alguém vai dar aula ainda hoje à noite? Ou está todo mundo só na vida boa? Eu vou, professor, mas eu estou sob controle. Eu estou colocando nos comentários aqui um link para uma avaliação. Tanto o professor depois faz a avaliação, como os colegas. Isso é bastante importante para o SEMIAD. Eu Já vou apareceu incomodar aqui. no final também para lembrar, porventura, alguém que tenha desgarrado. Muito bem, vamos começar então. São 16 horas e 30 minutos. Todos os nossos apresentadores já chegaram, né? Fique à vontade, professor. Vamos lá então. Então, oficialmente, boa tarde a todas e a todos.
nós vamos fazer, então, a sessão de apresentação de trabalho, que é a sessão 5, né, da linha de tecnologia da informação. E deixa eu, então, só validar uma coisinha com vocês, que é a sequência das apresentações. Então, conforme vocês foram chegando, eu fui aqui colocando na ordem. Então, a primeira é Digital Platform and Cross Border Trade, que é o Eduardo, correto? Depois nós temos Desafios e Práticas de Comunicação e Coordenação em Projetos Distribuídos, que é o Ricardo. Depois nós temos Apropriação Tecnológica do Moodle no curso de Medicina, que é a Dayana. E o quarto trabalho, que são Fatores de Sucesso na Indústria da Defesa Brasileira, que é o Juliano. Confere? Tudo bem, todos nós também testamos, né, as apresentações. O que nós estamos sendo orientados a fazer? Então, nós temos agora as apresentações, elas são, para ficar igual para todo mundo, né, são de até 15 minutos, se alguém quiser fazer um pouco antes, ok, mas até 15 minutos, e a gente faz na sequência as apresentações. Aí depois a gente para e faz os comentários de uma vez só, né? É claro que as perguntas e questões são abertas a quem chegar depois, enfim, a nós também aqui, né? Não é como uma sessão Sapiens que eu como moderador, faço a apresentação única, né? Tudo bem para todo mundo a gente fazer assim? Ok. Legal. Muito bem, a qualquer tempo, vocês também têm a mãozinha, podem levantar aqui no recurso, né? Ou podem escrever no chat, a gente está acompanhando aqui, ou mesmo abrir o microfone. Eu recomendo que quem não for apresentar, deixe o microfone fechadinho, só para não ter interrupção, alguma coisa assim. Mas, claro, pode deixar a tela aberta aqui, tá bom? Por último, fico muito feliz sempre de participar do SEMEAD, já é o 5º ou 6º ano seguido, né? Eu sou professor lá na FGV, onde conheci o Adriano Bidá, que está fazendo lá o doutorado também, né? Nosso apoio. Então, é sempre muito interessante ver os trabalhos, como as coisas estão evoluindo, né? Eu acabei de voltar de um evento agora lá do Gartner Conference, lá em Orlando, e tudo que eu ouvi foi IA, IA, IA. Não se fala mais outra coisa que não seja IA, né? Eu digo assim, legal, gente, e quem é que vai implementar isso? Eu só quero saber, né? De onde é que vai vir esse recurso todo? Então, a gente continua numa área em que nunca tem um ponto de chegada, né? A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, numa novidade, e isso é o que faz a nossa área ser super interessante, super especial. Legal? Muito bem. Então, só uma última combinação. Eu vou, sem ser deselegante, claro, né? Eu vou colocar 15 minutos no reloginho. Como a gente está se olhando aqui, quando eu fizer assim, ó, né, faltando 2, 3, aí você já sabe que tem mais um tempinho para a gente poder fazer o fechamento e garantir que todo mundo cumpra o seu tempo, tá bom? Mas eu vou colocar aqui para a gente poder garantir que vá bem. Muito bem. Eduardo? Sim. Se vocês puderem também apresentar o nome de onde vocês vêm, é sempre interessante, né? Conhecer pessoas da nossa academia. Vocês conseguiram ver a Apareceu. transição de slides? Dá uma testadinha, vê se está tudo certo. Maravilha, funcionando aí. Boa apresentação, Eduardo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo. Atualmente eu faço pós-doutorado na Unicamp, um projeto relacionado à internacionalização de empresas via plataformas digitais. Então, esse trabalho ele é um dos trabalhos recorrentes desse estágio posterior ao doutorado. Ele é intitulado Digital Platforms and Cross-Border Trade. Ele é de autoria minha, do professor Cristiano Morim. Ele surgiu de alguns relatórios da UNCTA, que é esse órgão da ONU para o comércio internacional, que ele apontou a existência de plataformas digitais, as plataformas de intermediação, plataformas digitais de intermediação, que são plataformas como a Amazon, como a Alibaba, que eles conectam os vendedores e compradores. Então, elas estão sendo apontadas por estudos de comércio exterior
uma forma de você reduzir os obstáculos para a internacionalização de empresas, sobretudo pequenas e médias empresas. E também elas estão relacionadas a uma infraestrutura que possibilita você conectar consumidores e fornecedores em diferentes locais do mundo, independente do horário. No entanto, boa parte dos estudos sobre comércio eletrônico transfronteiriço, eles negligenciam os aspectos de infraestrutura física e focam apenas em aspectos econômicos ou, sobretudo, na infraestrutura digital. Então, a partir dessa limitação desses estudos, a ideia seria identificar quais aspectos relacionados, quais fatores relacionados à infraestrutura física ou infraestrutura digital influenciam as exportações por meio de plataformas digitais e quais países apresentam maior eficiência nos recursos para a obtenção de um valor em termos de exportação de plataformas. Aí a ideia, para responder essas perguntas, seria aplicar uma análise das condições necessárias, a ideia seria identificar, portanto, quais condições são requeridas que contribuem para o desempenho dos países em termos de exportação dessas plataformas, e posteriormente avaliar a eficiência, o desempenho dos países na utilização dessas plataformas. Então, o referencial teórico ele foi construído de forma a poder testar algumas hipóteses. Então, nós identificamos que alguns estudos, entre eles o do Hayu e o Day, eles identificaram que a existência de websites em determinados países influenciava o desempenho exportador em termos de e-commerce. Alguns estudos mostram que o investimento, a criação de uma infraestrutura de computação na nuvem também aumenta as exportações, assim como a complexidade econômica dos países. Países com maior complexidade econômica tendem a ter uma pauta exportadora mais diversificada. Identificamos também que as políticas de digitalização são apontadas por alguns estudos como fatores que impulsionam o comércio eletrônico transfronteiriço, assim como o investimento em tecnologias emergentes, principalmente inteligência artificial, em mercados habilitados por aplicativos ou por sites, no caso das plataformas. E aí, por fim, nós identificamos alguns fatores relacionados à logística, que servem tanto para exportação tradicional quanto para exportação via plataformas, elas acabam afetando o desempenho exportador dos países, em termos de confiabilidade, entrega no prazo. Para cada uma dessas dimensões relacionadas com a literatura, nós elaboramos uma hipótese relacionada se essa é uma condição necessária ou não para a exportação facilitada por plataformas digitais. Os métodos utilizados, portanto, para alcançar esses objetivos foram uma técnica que surgiu em 2016, perdão, chamada análise de condições necessárias, e visa identificar quais fatores são requeridos para que um resultado ocorra, e na ausência desses fatores o resultado não ocorre. Mas na presença dele, o resultado não é garantido. Portanto, é um método que identifica as condições necessárias, mas não suficientes. E, posteriormente, nós aplicamos, a partir da identificação de quais condições são necessárias, nós elaboramos uma análise envoltória de dados para identificar a eficiência dos países em termos de alocação desses recursos para melhorar o desempenho exportador. Os dados, então, eles vêm de diferentes fontes, principalmente da ONU, que é o primeiro banco de dados que faz uma estimativa de mais de 100 países sobre as exportações facilitadas por essas plataformas, o Network Readiness Index, que avalia investimento em tecnologias emergentes, o Observatory of Economic Complexity, e o ITU, que seria um banco de dados sobre
a infraestrutura digital, e, por fim, o Logistic Performance Index do Banco Mundial. Então, nossa amostra ela compreende 95 países, ela foi selecionada com base, esse valor foi realizado com base na presença desse país em todos os bancos de dados que nós utilizamos nessa pesquisa. Então, basicamente, as variáveis são, inicialmente, exportações por meio de plataformas digitais, que é a nossa variável de saída, a variável dependente, e as condições, ou fatores, variáveis independentes, são empresas com website, investimento em computação na nuvem, complexidade econômica, nível de país, políticas de digitalização, investimento em tecnologias emergentes, e aí variáveis relacionadas a fatores logísticos de infraestrutura física, por exemplo, eficiência das alfândegas, qualidade do transporte, facilidade de encontrar, de enviar remessas, qualidade de serviços logísticos, pontualidade das entregas e habilidade de rastrear e traçar rotas relacionadas à carga. Então, nosso primeiro resultado está relacionado com a avaliação das condições necessárias para a exportação facilitada por plataformas digitais de intermediação. Então, ao utilizar a NSA, nós temos dois valores: o tamanho de efeito, que é uma medida de correlação, e o valor de P. Então, para uma condição de ser considerada necessária, ela teria que apresentar tamanho de efeito médio, ou seja, maior que 0,1, e valor de P significativo a 5%. Então, todas as condições elas apresentaram tamanho médio, significância estatística nível de P, com exceção da variável web, ou seja, firmas com website não foram consideradas uma condição necessária para as exportações. E aí, na segunda parte dessa tabela, a partir do Required Level of Necessary Conditions, nós identificamos qual que é o nível de condição que é requerido para atingir um determinado nível de desempenho. Então, ao observar que a partir de 10%, somente algumas condições são necessárias para a exportação, à medida que um formulador de política no país deseja aumentar a exportação, mais condições, maior esforço para melhorar o desempenho dessas condições são necessárias. Por exemplo, para melhorar o desempenho das exportações, necessário, em 10%, é necessário só 12% de políticas de digitalização. Mas a partir do nível de 100% são necessários esforços de 43,1%. Por fim, nós avaliamos a eficiência dos países em termos de alocação desses recursos. E nós separamos por grupos de países para evitar alguns vieses. Então, o DEA ele observa quais países conseguem um desempenho superior em termos de exportação com um uso limitado de recursos. Então, nós identificamos que a maioria dos países tem um desempenho equivalente a 1, que representa eficiência. No entanto, alguns países no grupo de renda alta apresentam uma taxa significativa de ineficiência. Isso posteriormente se deve a uma carência em investimentos na área de infraestrutura. Mas isso deve ser trabalhado em artigos posteriores. Com relação ao grupo de renda média alta, uma coisa, apenas alguns países apresentam ineficiência, a maioria apresenta eficiente em termos de alocação dos recursos. E, por fim, nós avaliamos os grupos de renda média baixa e renda baixa. E aí, em relação ao grupo de renda baixa, como são apenas 4 países na nossa amostra, todos foram considerados eficientes. Entanto, esse grupo é um dos que apresenta maior viés, né? Então a amostra é muito pequena. E com relação às considerações finais, trata-se do primeiro artigo, ao integrar as exportações de plataformas digitais de país, principalmente de valor, utilizando essa amostra da ONU,
que é um banco de dados que ele surgiu bem recente, surgiu no começo desse ano. Trata-se de estimativas de exportação, e também é um dos primeiros a tentar integrar investimentos em computação na nuvem, tecnologias emergentes, complexidade econômica do país, infraestrutura, com o valor de exportações via plataformas digitais. A maioria dos estudos eles focam ou entender os motivos da adoção do e-commerce, das plataformas digitais como uma forma de exportação, ou eles buscam focar só nas plataformas em si, avaliando o desempenho delas, a presença delas em determinados países. A maioria, portanto, não focam ou no valor das exportações ou nas empresas que exportam. Além disso, é um outro estudo decorrente, já é o segundo estudo que a gente faz sobre plataforma, exportação de plataformas digitais. O primeiro é uma análise econométrica, e ele mostra que a exportação de plataformas digitais é influenciada por diferentes fatores, sobretudo fatores relacionados à infraestrutura digital e infraestrutura física. Por fim, essas são as referências utilizadas nessa apresentação. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Eduardo, se você quiser, nós temos ainda 2 minutos. Você quer explorar algum ponto que você, de repente, não tem explorado? Não, não. É suficiente. Não? Ok. Bom, muito bem. Então, nós vamos então passar para a segunda apresentação, que é a apresentação do Ricardo, certo? Perfeito, professor. Quer dar uma testadinha, ver se desceu? Tudo bem? Ok, né? Maravilha, funcionando. A hora que você quiser. Perfeito. Então, boa tarde aí a todos. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade para estar apresentando um pouco sobre essa pesquisa que foi feita no contexto aí da minha dissertação, no mestrado em administração, né? Hoje em dia eu faço doutorado em ciência da computação, né? Os caminhos me levaram aí a aprofundar mais na parte de engenharia de software, e essa pesquisa foi feita em parceria com a minha orientadora do mestrado de administração, que foi a professora Adriane, e o co-orientador, o professor Josué aí, nós todos aí da UFRN, tá? Então, o tema basicamente é desafios e práticas de comunicação e coordenação em projetos de desenvolvimento distribuído de software, né? Então, o que é, né, esse tema, né? Fazendo aqui uma breve contextualização, né? Então, a indústria de software em si, ela é uma indústria que ela sofre assim muitas transformações assim de forma exponencial, cada vez mais, né? Então, nos últimos anos a gente tem visto bastante aí alterações, principalmente nessas dinâmicas de trabalho relacionada a advento de novas tecnologias e transformação digital das empresas como um todo. Isso é potencializado em mercados que são globalizados, né? Empresas globais, elas acabam passando por transformações muito mais robustas, né? E leva aí as empresas que trabalham com desenvolvimento de software, né, a adotarem, por exemplo, em mercados globalizados, o desenvolvimento distribuído de software, né, que justamente para responder a demandas de redução de custos, acelerar a entrega de software para os clientes e também acessar novos talentos aí no mercado global. Com o cenário pandêmico da Covid-19, o que a gente viu aí no contexto laboral, né, dessas empresas, foram alterações dessas políticas e modelos de trabalho às pressas, assim, num curto espaço de tempo, todo mundo remoto, etc. E mesmo após o cenário pandêmico, a gente vê que esse cenário de trabalho remoto barra híbrido, ele tende a aumentar, né? Ele vem aumentando, tem muita promessa de tipo de retorno ao presencial. A gente tem visto alguns movimentos recentes de algumas empresas de voltar ao presencial, mas um indicador aí, por exemplo, em 2024, 74% das empresas de tecnologia norte-americanas adotavam algum arranjo híbrido,
né? Mesmo que parcialmente. Então, isso aí é uma realidade, né? E na literatura, muito se fala sobre comunicação e coordenação em DDS, né? Mas termos como, por exemplo, remoto e híbrido ficaram ali dentro de um grande guarda-chuva de diferenciar se o cara trabalha de casa ou trabalha em casa e indo para o escritório, né? Então, remoto e híbrido meio que se popularizou aí como um grande guarda-chuva para qualquer tipo de arranjo de equipe, o que não é condizente com a realidade, né? Então, é por isso que se faz necessário explorar essas especificidades aí de diferentes arranjos de equipe de desenvolvimento distribuído de software, né? Então, a problemática de pesquisa é como equipes virtuais, né, de diferentes arranjos, né, vivenciam e superam desafios para assegurar uma comunicação e coordenação efetiva nesses projetos de DDS, né? De fundamentação teórica, eu queria trazer para vocês o que é DDS ali. Basicamente, é um modelo de desenvolvimento de software, né, que envolve atores dispersos por distâncias. E essas distâncias não são só geográficas, mas podem ser distâncias culturais, pode ser distâncias temporais, enfim, né? E um ponto importante é que eles colaboram. Esse aí é o ponto-chave, né? Que diz se é um desenvolvimento distribuído de software ou não. É os atores que estão dispersos por distância, eles colaborarem para desenvolver um produto, um serviço, tá? E arranjos de equipes, basicamente, são formas como os trabalhos ali são organizados, né? Ou seja, como e onde os membros eles se localizam e como é que eles interagem entre si. Santos aqui trouxe um conceito assim sobre modelos de arranjos relativamente recente, digamos assim, e no qual ele traz 4 tipos de arranjo aí de equipe. Colocalizado, ou seja, é o presencial, todo mundo mesmo em espaço físico compartilhado. Distribuído, né, que é atores em 2 ou mais locais de trabalho compartilhados. Remota, que é todo mundo na sua casa, né? E o híbrido, né, que é uma combinação de qualquer um dos modelos listados aí anteriormente. Então, só aqui a gente vê 4 modelos de trabalho, mais estudos recentes, né, trazem um espectro de modelos de trabalho que, enfim, tem uma infinidade aí de combinações. Em relação à fundamentação teórica de C&C, né, de comunicação e coordenação, né, a gente vê que em desenvolvimento distribuído de software, a coordenação é um fator crítico de sucesso, assim como em vários outros projetos, né, para obter esses resultados, né. A comunicação no desenvolvimento distribuído, ela é feita basicamente aí através de comunicação eletrônica, Zoom, Slack, chats, e-mail, né? E no cenário DDS, os desafios, né, de comunicação são potencializados, justamente porque tem uma redução de contexto na comunicação, né? A gente não vê, por exemplo, nuances, por exemplo, de uma comunicação face a face, né? Então, essa comunicação ela é bem mais limitada por causa dessa ausência de contato, né? Presencial. E a coordenação, por sua vez, é a gestão de dependências entre atividades, né? Envolve aí essa integração do trabalho distribuído, né, das pessoas em diferentes locais, separados por distâncias, por meio de alguns mecanismos que a gente chama de mecanismos de coordenação, né? Esses desafios de coordenação também são ampliados pelas distâncias geográficas, né? E exigem aí esforços adicionais, né, dos gestores, etc., e das equipes, né, para que a gente mantenha essa comunicação e essa coordenação efetiva, né? Falando sobre o estudo que foi feito, né, foi uma pesquisa qualitativa, né, com uma abordagem exploratória, né, utilizando aí um estudo de caso em 2 projetos de desenvolvimento de software com equipes de diferentes arranjos, tá, vinculados a um instituto de tecnologia, certo, pertencente a uma instituição federal de ensino superior. No entanto, não são projetos acadêmicos, são projetos que atuam ali dentro do contexto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou seja, é aquela interface entre academia e mercado, né, o desenvolvimento de produtos ali, juntamente a empresas, né, nacionais e internacionais, né. Então, o projeto Alpha é um projeto aqui que ele tinha 24 membros, né, juntamente, enfim, o arranjo da equipe dele é híbrido, né? Ou seja, tinha parte da equipe remota e parte da equipe presencial. Então, era híbrido. E o do projeto Beta era totalmente remoto, né?
sobre os dois projetos, ambos interagiam com stakeholders a nível nacional, mas uma empresa era de origem taiwanesa e outra era de origem nacional na fabricação aí de hardware, né? Mas ambos desenvolviam softwares, soluções para as empresas. Sobre a metodologia, então, mais voltada à coleta e análise de dados, né? Foram feitas entrevistas com 11 membros, entrevistas semi-estruturadas. Foram selecionados os membros que tinham a maior frequência de comunicação ali no canal de comunicação online, que é o Slack, e foram feitas 19 perguntas em 4 blocos. As entrevistas duraram mais ou menos 1 hora e meia, e posteriormente foi feita uma análise temática aí da transcrição dessas entrevistas, né, para identificação de códigos, né, que a gente pudesse identificar ali quais são os desafios e práticas de comunicação e coordenação. Então, um overview dos resultados aí. Então, foram ali levantados 401 citações a uma dessas transcrições e foram definidos aí 27 temas, né, que incluem, né, 89 códigos, ou seja, esses 89 códigos combinaram ali em 15 desafios de comunicação, 16 desafios de coordenação, 22 práticas de comunicação e 36 práticas de coordenação, ou seja, foi um mapeamento bem geral assim sobre desafios e práticas realmente do dia a dia desses projetos de DDS, né? E aqui foram alguns dos membros que participaram, né? Que foram entrevistados, né? Então tiveram ali membros que atuam com desenvolvimento back-end, front-end, qualidade, né? Com gerentes de projetos, product owner, enfim, todas as roles ali, né? Os papéis que permeiam aí o desenvolvimento de software, tá? E aí aqui, indo mais para os resultados, né? Uma visão geral aí temas e desafios de comunicação. Então, principais temas aqui, né, que foram resultantes desse mapeamento, né? Um deles aí, gaps de comunicação, né? Então, o que são esses gaps de comunicação? Principalmente delay na comunicação, ou seja, eu mando uma mensagem por um canal de comunicação online e aquela resposta demora bastante, né? Em alguns projetos isso mais do que outros, né? O que na comunicação presencial não aconteceria com tanta frequência, né? Então, delay na comunicação, mal entendidos e a própria socialização esporádica ali foram questões relacionadas à comunicação que afetam bastante aí, que são desafios de comunicação aí para esses membros, tá? Outro ponto interessante também foi essa sobrecarga de comunicação que foi identificada, né? Que mais ao final, lá nas conclusões, a gente chegou ali a um resultado, né? Uma discussão de que realmente hoje em dia nas plataformas de comunicação online, quando a gente está ali no computador, há uma sobrecarga cognitiva muito grande, muitas notificações o tempo todo, muita mensagem, então a gente requer ali uma atenção assim, um esforço adicional de atenção para dizer o que não é para processar agora, o que é para processar depois, então desafios de comunicação bem relevantes, principalmente no cenário atual. De coordenação, os principais pontos aí para a gente verificar justamente essa questão de adoção e uso de ferramentas. Então, muitas vezes essas ferramentas são incluídas no projeto, mas nem todos ali dominam o uso das ferramentas ou os padrões que são estabelecidos nas ferramentas, o que gera aí dificuldades adicionais de coordenação. E outro ponto aí relacionado à visibilidade principal aí foi o awareness, né? Que é o que? A consciência situacional. Todo mundo está ciente do que está acontecendo no projeto. Então, a gente viu que no ambiente remoto há uma dificuldade nesse sentido, da pessoa saber o que de fato está acontecendo ali do outro lado da tela, né? A gente fez um mapa conceitual de desafios que a gente, através do mapeamento de co-ocorrências, ou seja, quando acontecia um desafio, mapeando na transcrição, outro desafio também acontecia ao mesmo tempo, a gente fez um mapa conceitual que chegou ao desafio central aí de comunicação e coordenação dos times, que é o awareness, ou seja, o awareness é o grande resultado assim que dificulta a comunicação e coordenação dos times. É todo mundo saber realmente o que está acontecendo no projeto e no cenário DDS, isso aí é bem predominante, né? De temas e práticas de comunicação aqui, os pontos principais aí dizem em relação essa comunicação através de reuniões, né, alinhamentos síncronos, assíncronos, atas e reportes, muita documentação, né, nesse contexto de DDS, justamente para
facilitar essa disseminação, né, de conhecimento. E de coordenação foram várias atividades, mas alguns pontos que dizem mais, enfim, dizem mais respeito assim à efetividade, né, são relacionados justamente a essas diretrizes de coordenação, ou seja, como as ferramentas são utilizadas, e a alguns outros pontos relacionados a como os eventos acontecem, né? De conclusões que a gente pode chegar ao final, né? Semelhança e diferença entre projetos. Chegou-se à conclusão que eles têm desafios e práticas semelhantes, apesar do arranjo de equipe. Então, não é possível afirmar, com base nesse estudo, que determinados desafios e práticas estejam diretamente relacionados ao ser híbrido ou ser remoto. Então, isso aí é um ponto interessante a se notar, né? Porque a gente vê o híbrido, né? Tem uma parte da equipe presencial e outra parte da equipe remota. Mas isso não tem uma causalidade ali, né? Pelo menos identificado nesse estudo, que faça ser diferente se a equipe for totalmente remota ou não, tá? Então, um cenário híbrido tem mesmos desafios e mesmas práticas, basicamente, né? Do que seja totalmente remoto, né? Então, essas diferenças são mais relacionadas ao contexto e à estrutura de gestão do dado no projeto. Outro ponto é relacionado ao awareness, né? É que isso aí foi identificado como um desafio central nos projetos da DDS e, paradoxalmente, né, embora essas ferramentas de colaboração, como, por exemplo, o chat online, o Zoom, né? Sejam construídas para melhorar, né? Todo mundo ficar na mesma página do que está acontecendo, esse excesso de mensagem, notificação, gera essa sobrecarga cognitiva que diminui ali a comunicação e a coordenação efetiva em projetos. Então, paradoxalmente, uma ferramenta ela é construída para um fim, mas acaba impactando, né, no geral. Uso de práticas ágeis, como, por exemplo, as diárias, reuniões diárias, como mecanismo de coordenação, ou seja, o momento que o time ali se alinha sobre o que vai ser feito, né? Então, isso aí foi um ponto interessante identificado no projeto. E de pontos finais aí, né? Chegando já ao finalzinho do tempo, maior necessidade de estudos relacionados a essa questão do awareness, né? Investigação mais profunda sobre esse impacto na sobrecarga cognitiva e de relevância também sobre esse modelo de caracterização de projetos de DDS aí, né? Para que tenham pesquisas futuras para realmente identificar ali os impactos e identificar melhor como é que é esse espectro de arranjos, né? E esse estudo também pode servir aí como um benchmark de práticas e desafios para que outras equipes de DDS possam conduzir as suas atividades aí, visando uma melhor coordenação e comunicação dessas equipes, tá? Referências e basicamente isso. Obrigado aí a todos. Muito bem, Ricardo. Deu os 15 minutinhos certinho. Estava cronometrado aqui. Meu amigo, você já estava acabando, nem atrapalhei. Perfeito, professor. Obrigado. Legal. Bom, vamos para a nossa terceira apresentação, então, que é o trabalho do Juliano, certo? Filmado, meu trabalho, ou seria da Daiane? Eu Pela acho que minha era a ordem. minha vez agora. Perfeito. Eu tinha Perfeito. anotado Educação 3. Tecnológica da Federal de Pernambuco, é isso aí. Tá certinho. Certo. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Tudo certo? Tá no modo. Agora sim. Dá uma testadinha só para a gente dar uma descidinha. Pronto, tudo funcionando. Quando você quiser, estamos prontos para ouvir. Boa tarde, todo mundo. Minha primeira vez apresentando um artigo online. Estou estreando aí, É mesmo? aprendendo ainda como é que Vai dar faz, certo. como é a sessão. Então, eu sou da UFPE, o trabalho foi realizado aqui mesmo na instituição, foi produto da minha tese, e esse artigo é uma colaboração entre mim e a professora Bianca, que é da UPE, que é a Universidade de Pernambuco, e eu sou da UFPE. O tema que a gente vai tratar hoje é apropriação tecnológica no Moodle, que é uma plataforma de ensino-aprendizagem.
e o estudo foi feito para avaliar requisitos não funcionais no curso de medicina aqui da UFPE. Só um minuto. Então, o contexto dessa pesquisa, no caso, é o uso da TI no contexto de ensino-aprendizagem, né? Então, mais do que nunca, esse é um tema muito atual, porque houve um aumento pós-pandemia e todo esse contexto de uso massivo de ferramentas e recursos tecnológicos, que muitas vezes, né, vão mediar a tecnologia, inclusive em cursos presenciais ou cursos que usem modalidade híbrida, como é o caso do curso de medicina, que adotava o modelo de ensino híbrido na sua metodologia, certo? Esse trabalho, ele parte do pressuposto de que adotar uma tecnologia não é a mesma coisa que apropriar. Então, a gente tenta fazer essa distinção entre o que é adoção e o que é apropriação de tecnologia. Porque só quando os indivíduos eles incorporam a tecnologia nas suas práticas cotidianas, a gente considera que a tecnologia foi devidamente apropriada. Então, o que acontece em muitos casos é que as empresas ou as organizações em geral, elas têm uma tecnologia que está ali institucionalmente, mas ela não está incorporada às práticas. E esse meu trabalho, ele visa entender essa dinâmica entre tecnologia e pessoas, né? Busca compreender como é que se dá a apropriação do docente, né, dos professores no curso de medicina e quais os requisitos de plasticidade sustentam essa relação. A gente está buscando entender quais são os fundamentos técnicos que vão fundamentar a apropriação, o sucesso dessa apropriação pelas pessoas, pelos usuários que utilizam. A questão central visa como propor, né, definir esses requisitos de plasticidade, ou seja, o que essa tecnologia, o que essa plataforma de ensino precisa proporcionar para que os indivíduos se apropriem dela. E para definir os requisitos dessa plasticidade, a gente colocou os objetivos específicos, que é compreender condições interpretativas e institucionais que vão influenciar o uso do Moodle, descrever as formas de apropriação docente, relacionar as apropriações com as condições tecnológicas que a plataforma Moodle oferece e representar esses requisitos não funcionais em um framework interpretativo. Certo? Nossa fundamentação teórica utilizou como base uma teoria sociológica, que é a teoria de Anthony Giddens, a teoria da estruturação, certo? É uma teoria que aborda a construção mútua entre pessoas e tecnologias, né? Como é que pessoas e tecnologias, a partir da interação, vão moldando uma ou outra. Então, a tecnologia apropriada, né? A tecnologia, quando está incorporada, ela é o resultado de uma reinterpretação e reconstrução que advém das práticas sociais, certo? E, para finalizar, a questão da nossa proposição com o construto da plasticidade representaria a capacidade da tecnologia de se adaptar aos diferentes contextos. Então, se a gente está buscando uma tecnologia que possa se adaptar aos usuários, né, respondendo a essas improvisações e às necessidades, no contexto de estudo, ou às necessidades do docente, a gente chamou esse construto de requisito não funcional de plasticidade, que seria a tecnologia, ela permitir essa adaptação do modo de uso de cada um dos usuários, né? Essa figura da Carol, da Jeanne Carroll, ela sintetiza um pouco do entendimento que a gente tem sobre como é o processo de apropriação da tecnologia, né? A gente tem uma tecnologia que inicialmente é projetada, né? E que, portanto, ela está sem apropriação, ela foi desenhada, né, projetada para funcionar. Durante o processo de apropriação, quando os indivíduos começam a interagir, começam a utilizá-la no cotidiano, ela tem parte dessa tecnologia vai ser devidamente apropriada e parte dessa tecnologia é desapropriada, porque simplesmente os indivíduos não validam as estruturas, os recursos tecnológicos que estão ali. Então, a gente vai chamar de tecnologia apropriada a parte da tecnologia que devidamente está em uso. Então, é isso que a gente vai considerar, compreendendo que alguns recursos e algumas ferramentas vão ser desapropriadas pelas pessoas. E aí a gente vai investigar justamente essas causas, de entender por que algumas ferramentas
ocorre esse processo de desapropriação. Os procedimentos metodológicos que foram aplicados, foi feita uma pesquisa qualitativa que foi inspirada na abordagem etnográfica, né? Etnografia digital. Como é que foi aplicada essa etnografia? A gente conduziu entrevistas narrativas com os participantes, foram 10 professores, 10 docentes do curso de medicina, e que tinham grande familiaridade com a ferramenta. E essas entrevistas foram um ponto de partida para que a gente fizesse coleta de material visual, né? Então, a gente forneceu um óculos com câmera para os usuários, para que eles fizessem capturas específicas de elementos que a gente identificou nas entrevistas narrativas, né? Ou seja, uma fase de coleta, ela favoreceu a outra para que a gente pudesse aprofundar esses dados. Então, as fases de delineamento da pesquisa foram definição do problema, né, com a devida construção do modelo teórico, a coleta de dados, né, que envolveu entrevistas narrativas, as gravações de vídeos que foram feitas pelos próprios participantes. Então, a gente teve um engajamento importante dos participantes para que a gente tivesse acesso a esses dados. E a análise dos dados, a gente utilizou um pouco dos procedimentos da Ground Theory, justamente porque a gente utilizou essas fases em que uma porção de dados é coletada e analisado, subsidiando os processos de coleta de dados seguintes, né, que é a amostragem teórica. Então, a gente pegou as entrevistas, analisou, e o resultado dessa análise preliminar conduziu que a gente fizesse incursões mais aprofundadas no campo. E a quarta fase foi a proposição do framework. Então, com a análise das experiências de uso, a gente tentou ser propositivo e utilizar uma metodologia, o modelo de requisitos não funcionais do Chung, para poder fazer uma proposição de um framework de requisitos não funcionais para os atributos dessa plataforma. Aí a gente tem a anotação que foi utilizada, o modelo de Chung. A gente utilizou essa anotação justamente para tentar sistematizar todo o material que a gente coletou e analisou e tentar guiar essas recomendações para essa plataforma. Então, a gente tentou fazer o máximo possível, pegar uma informação que era muito empírica, muito do campo, um dado qualitativo que foi aprofundado, mas, ao mesmo tempo, tentando condensar e apontar fundamentos técnicos que pudessem embasar melhorias, né, futuras. Então, a discussão dos resultados, a gente apontou as condições de apropriação, né, que foram influenciadas por fatores institucionais e interpretativos, né, como barreiras para o acesso à tecnologia, infraestrutura defasada. A gente identificou alguns desses elementos que também estavam afetando a maneira como a tecnologia estava sendo apropriada, e identificou padrões de uso do Moodle, né, para 3 categorias que a gente identificou. Foi comunicação, compartilhamento de conteúdo e avaliação. Então, essas foram as formas de apropriação mais utilizadas pelos participantes. E quanto aos requisitos não funcionais que foram apontados, a gente indicou os requisitos de segurança, interoperabilidade, reusabilidade e usabilidade. A gente apontou esses elementos para que eles fundamentassem a esse construto que a gente foi apontar, a gente indicou, que chama plasticidade. Ou seja, a gente apontou como é que requisitos funcionais eles podem favorecer essa adaptação da plataforma de ensino para os seus usuários. Então, a gente indicou a gente propôs esse framework, que aí a gente está sintetizando o que seria esse requisito não funcional de plasticidade, né? Que basicamente envolve a adoção de requisitos de segurança, né? E aí nessa árvore, essa nuvem aí de segurança, a gente tem quais são os requisitos que estão ligados a ela, ou seja, a confidencialidade, auditabilidade e autenticidade, né? Ligados ao requisito de segurança, a interoperabilidade, que é a capacidade de integração dessa ferramenta
especificamente o Moodle, com outras ferramentas com as quais ela interage, e a compatibilidade, né? Sobretudo no que diz respeito a documentos, a todo tipo de compartilhamento que os professores precisavam fazer para que eles conduzissem os cursos e as aulas, né? Reusabilidade, a importância da localizabilidade e a transferibilidade, ou seja, um dos elementos mais importantes da plataforma era que ela permitisse que, uma vez que um recurso fosse produzido, ele pudesse ser utilizado não só pelo usuário que o produziu, mas por outros professores que também compartilhavam o mesmo ambiente. E então os professores eles passaram a compartilhar questões, provas e compartilhar bancos de questões. Então tudo isso a gente entendeu como sendo um dos requisitos para ser atendidos, que era voltado a essa questão do reuso de vários tipos de conteúdo e formatos que eventualmente vão sendo produzidos pelos professores ao longo das práticas de ensino, certo? E também o requisito da usabilidade, que é basicamente que o ambiente ofereça capacidade de aprendizagem e ofereça uma interface amigável, né? Então, é um requisito básico e que também favorecia com a apropriação dessa plataforma pelos professores, porque uma vez que eles conseguiam se localizar, conseguiam aprender onde encontrar as funções, como é que eles criavam novas funcionalidades, porque a plataforma Moodle é uma plataforma customizável, né? Então, os usuários mais experientes da ferramenta, eles conseguiam fazer muita coisa, né? Diferente dos usuários iniciantes. Então, a gente percebia que essa apropriação era muito dependente da capacidade do usuário, né? Justamente porque a ferramenta ela oferecia uma baixa capacidade de aprendizagem e de interface. Ao menos se o usuário ele já tivesse um conhecimento de software, né, de ambiente de aprendizagem e tivesse um letramento digital mais avançado, ele era capaz de utilizar melhor os recursos da plataforma. Mas um ponto negativo é que a plataforma não era intuitiva para que ela permitisse essa customização. Então, para que a ferramenta Moodle pudesse ser ainda mais customizável e oferecer mais recursos para o ensino, ela precisava atender o requisito de usabilidade. Pronto, então, como considerações finais, a gente entende que a apropriação do Moodle envolveu um processo dinâmico, né, que tem a ver com improvisação e aprendizado coletivo. Então, nenhuma ferramenta tecnológica ela está fora dessa dinâmica social, porque a gente tem um conjunto de indivíduos que passam a utilizar uma tecnologia para mediar suas atividades e à medida que elas utilizam essa tecnologia, elas também vão incorporando as suas maneiras, as suas formas e o que elas entendem sobre a plataforma. E elas vão incorporando isso na própria plataforma, porque o uso, ele altera o design, né? Esse é um dos pressupostos do meu estudo e é um resultado que também a gente encontrou. O requisito da plasticidade é essencial para adequar as tecnologias a diferentes realidades pedagógicas. Ou seja, se a gente entende que as condições de ensino, as práticas de ensino, elas são dramaticamente diferentes nos diversos cenários, né? Porque pode ser utilizado para medicina, pode ser utilizado para engenharia, enfim, as realidades pedagógicas são muito diferentes. Então, quando a gente está falando que a plasticidade é a capacidade de adaptação à tecnologia, isso aí é um ponto bem evidente para que a gente chame a atenção para que os ambientes de aprendizagem eles consigam oferecer essa adaptabilidade, né? E o estudo contribuiu para o campo da interação humano-computador, né? E para a gente falar um pouco mais sobre esses aspectos sociais. Como contribuição do estudo também, a gente forneceu um checklist, né? Que pode ser utilizado em pesquisas futuras para mensurar
esse requisito funcional de plasticidade ou adaptabilidade, esse nome ainda a gente penou para colocar, porque a gente queria nomear essa capacidade, esse atributo da plataforma, mas no final a gente conseguiu fazer a descrição desses requisitos e fornecer uma escala para que ela possa ser mensurada em estudos futuros, para a gente tentar aprofundar isso em outras plataformas, em cursos diferentes, em realidades pedagógicas diferentes, como a gente falou. E é isso. Muito bem, Dani. Estourou só um pouquinho, mas está tranquilo. Está dentro dos 15 ainda. Tá, obrigada. Legal. Vamos então à quarta apresentação, que agora sim é do Juliano, é isso? Isso mesmo. Vou carregar aqui a apresentação. Não sei se foi o correto. Já apareceu aqui. Podemos iniciar? Só que ele está no formato ainda de edição. Faz um testezinho. Então, aqui só um minuto. Assim, dá uma descidinha para ver se está tudo bem. Certo? Sim. Vamos lá, então. Bom, senhores, me chamo Juliano. A minha pesquisa aí, sou doutorando em administração pela Universidade Paulista. Esse trabalho aí foi conduzido aí com a ajuda do professor Mauro Luiz Marques e do Ricardo Luiz Zanfelipe. A nossa pesquisa aí ficou focada nos fatores aí críticos de sucesso na indústria de defesa brasileira, propondo aí um framework que integra aí a questão da gestão de projetos, da sustentabilidade e indústria 4.0. Como contextualização, a indústria de defesa é uma indústria e um setor estratégico para muitas nações, principalmente o que envolve a questão da segurança nacional e também contribui para o desenvolvimento econômico das nações. Dados aí, por exemplo, do portal BIDS, que é do portal da Base Industrial de Defesa, representou aí que esse setor industrial ele representou cerca de 5% do PIB em 2023, gerando vários empregos, direto e diretamente. E, olhando para a questão dos projetos, projetos dessa área são projetos de alta complexidade, que envolvem longos prazos de tempo e envolve grandes orçamentos, montantes em dinheiro, e frequentemente aí enfrenta desafios voltados ao estudo de orçamento. Então, para estudar, compreender com melhor desempenho e sucesso desse projeto, a gente começou a pesquisar. Paralelamente aí, com o advento aí da indústria 4.0, surgiram novos desafios e oportunidades em virtude das tecnologias emergentes, por exemplo, a inteligência artificial, Big Data, IoT, isso também com uma oportunidade de melhorar o processo de gestão de projetos, principalmente da indústria de defesa. Um outro fator também muito evidente nos últimos anos é a questão da sustentabilidade, que vem tornando-se aí prioridade central no desenvolvimento de muitos projetos. Então, o que surgiu a necessidade desse estudo? Foi a integração da gestão de projetos, integrando com a questão da indústria 4.0 e sustentabilidade, virtude dos desafios e oportunidades que vem trazendo, exigindo a identificação de alguns fatores que contribuem para o sucesso, integrando essas três dimensões, digamos. Então, a motivação principal do estudo foi a necessidade de integrar esses três eixos, como eles contribuem para o sucesso dos projetos voltados na indústria de defesa. Foi efetuada e verificada uma lacuna na literatura, que apresenta ainda lacunas de uma integração desses três áreas na gestão de projetos, principalmente na defesa. E, decorrente disso, a gente estipulou como objetivo geral aí investigar os fatores críticos de sucesso que influenciam o sucesso dos projetos da indústria de defesa, aí, brasileira, considerando o aspecto da indústria 4.0 e sustentabilidade. E para chegar nesse objetivo geral, foram traçados três objetivos específicos, que no caso principal aí foi compreender o papel desses fatores críticos, né? Tanto nas três áreas, gestão de projetos, sustentabilidade e indústria 4.0, paralelamente isso, que essas três áreas influenciando na questão do sucesso. Então, também foi focada a pesquisa na questão de verificar os critérios ali que impactam o sucesso dos projetos. O segundo ponto aí do objetivo específico foi identificar
quais fatores são mais relevantes para os projetos na indústria de defesa brasileira. E, por último, foi desenvolver um framework que relacionasse os fatores críticos de sucesso dos projetos, integrando a sustentabilidade e indústria 4.0. Como fundamentação teórica aqui, vou trazer alguns conceitos chaves para a compreensão aí da pesquisa. O principal é a questão da indústria de defesa, que já conforme abordado aí envolve projetos de grande porte, que envolve grandes montantes de recursos, orçamentos grandes, no caso, longos projetos de desenvolvimento. Também é aqui, principalmente no Brasil, um setor altamente regulamentado, e que são impulsionadores da economia, conforme abordado por Shen. Ele dá o exemplo principalmente da China também, Estados Unidos também são economias impulsionadas por essa indústria de defesa. Os fatores críticos de sucesso, que foram o principal ponto identificado, são variáveis aí que, se gerenciadas corretamente, elas influenciam positivamente o resultado dos projetos. E a sustentabilidade, conforme o principal conceito pela WCED, que é satisfazer essas necessidades presentes, sem comprometer as futuras, é muito baseado, esse estudo ele baseou na questão do tripé da sustentabilidade, que envolve aí as 3 áreas: econômica, ambiental e social. O outro conceito abordado também é a indústria 4.0, que é um conceito aí que surgiu em 2011, né? Hoje, em 2025, é um conceito relativamente recente, que é a incorporação de tecnologias inovadoras que impactam aí na concepção, execução de projetos. E, enfim, a questão do conceito de sucesso, que no presente estudo é um conceito que geralmente tem várias definições, mas nesse estudo aqui foi utilizado um conceito de sucesso de projetos que foi desenvolvido pelo Dr. Martens e que ele envolve 6 dimensões, que ele tenta integrar a questão da sustentabilidade para a avaliação do sucesso do projeto, que são 6 dimensões que envolvem eficiência, impacto para o cliente, impacto para a equipe, o sucesso para o negócio em si, preparação para o futuro e a sustentabilidade. Como metodologia, esse estudo utilizou uma abordagem qualitativa, exploratória e dedutiva, combinou uma revisão sistemática da literatura e um estudo de caso que foi selecionado o ProSub, que é o Programa de Desenvolvimento de Submarino desenvolvido pela Marinha do Brasil. Os procedimentos adotados. A revisão sistemática utilizou a abordagem, o protocolo PRISMA, no caso, que é um protocolo utilizado nessas revisões sistemáticas, tem toda uma sistemática, umas etapas conduzidas. A revisão abrangeu aí 2 bases de dados, que é a Scopus e a Web of Science, e abrangeu os artigos, os trabalhos publicados de 2013 e 2023. Tiveram outros critérios ali na seleção desses trabalhos, mas basicamente foi esse período adotado. O estudo de caso aí foi o ProSub. O porquê desse estudo de caso? Que é um projeto que já foi finalizado, já teve produção de submarinos convencionais, em virtude também da complexidade e o caráter único aí para a indústria de defesa nacional. A coleta de dados ela envolveu entrevistas semi-estruturadas com profissionais de 6 organizações que participaram do projeto do ProSub, e também uma etapa seguinte envolveu um questionário que foi através do Google Forms ali, foi aplicado aos entrevistados para avaliar ali, mediante uma escala Likert adaptada, para identificar esses fatores críticos de sucesso promovidos aos gestores do projeto. E essa pesquisa aí, as 4 fases foram basicamente simplificadas em 4 fases distintas e sequenciais: a realização da revisão sistemática, a elaboração do modelo teórico em cima do que foi achado na literatura, foi conduzido o estudo de caso e finalizada aí a consolidação dessas informações coletadas com base nessas entrevistas, nos formulários e tratamento estatístico aí para verificar quais os fatores críticos de sucesso contribuem para os sucessos aí dos projetos da indústria de defesa nacional. Como resultados foram identificados pela revisão sistemática 20, até depois da questão das entrevistas, dos questionários, foi identificados 20 fatores críticos de sucesso. A gente tentou ali priorizar os que são mais utilizados, que numa etapa aí do questionamento das empresas, a gente buscou identificar quais eles mais utilizavam e quais que eles achavam mais importantes. Muitas vezes nem sempre é utilizado. Os mais utilizados é a questão da gestão de projetos, foi o alinhamento dos objetivos ao condicionar projeto, apoio de alta administração, e como mais importante, o foco governamental. Eu trouxe aqui, como tiveram várias informações, um insight principal nessa questão de gestão de projetos, que o foco governamental, que é, embora muito utilizado, é percebido ainda mais relevante
dada a forte dependência desses projetos de políticas públicas e orçamento estatal. Bom, há outros achados também voltados para os fatores críticos de sucesso da sustentabilidade e gestão de projetos. Foram identificados 12 fatores críticos. Entre os mais utilizados, que de forma observada aí, que tanto é utilizado como é considerado importante a questão da mão de obra. O insight principal da descoberta dessa pesquisa foi que uma necessidade de alinhar estratégias de qualificação profissional e responsabilidade social, para promover uma gestão aí de projetos mais eficaz e alinhada às exigências aí de contemporânea de sustentabilidade. Outra áreas achadas aqui, questão da indústria 4.0, foram identificados aí 18 fatores críticos de sucesso, sendo aí o principal, tanto mais utilizado como mais importante para os entrevistados do projeto, é a questão do excelência do atendimento ao cliente. O insight principal aí, que é a integração eficaz das tecnologias da indústria 4.0. Não depende só apenas da infraestrutura e inovação, mas também de liderança positiva, proativa, né? Foco no cliente, preparação adequada para as mudanças na gestão de projetos. E, por último, aí, os critérios de sucesso baseados nas dimensões, nas 6 dimensões ali definidas pelo Mauro, em um dos seus trabalhos. Essas 6 dimensões, cada dimensão ela tem 18 variáveis. E aqui a gente analisou cada uma das variáveis, as mais importantes são listadas. O insight principal foi que uma visão ampliada do sucesso indica que o sucesso do projeto ele vai além da entrega técnica, ele envolve também o desenvolvimento humano e a geração de valor social, com forte qualidade foco na qualidade do produto. Muita questão do sucesso, ela geralmente era baseada no triângulo de ferro, que era muito, o sucesso do processo era avaliado em questão de tempo, custo e prazo. Tempo é prazo, custo. Agora, os conceitos recentes, ele está trazendo a questão também do social, que é adaptado. E o resultado da pesquisa, que foi até apresentado no artigo, foi a matriz Nine Box. Já achou muito interessante aí, que traz essa matriz que originalmente ela foi desenvolvida para análise de portfólio de negócio, até gestão de talentos, avaliação pessoal. A gente adaptou essa matriz para trazer uma ferramenta ali que permite organizar e priorizar os fatores críticos de sucesso, auxiliando aí a tomada de decisão das empresas e também auxiliando na alocação de recursos de acordo com essas decisões. E aqui no próximo slide a gente apresentou, baseado nos fatores levantados, essa matriz, baseado também que contribui à questão da escala Likert ali adaptada que utilizamos. Foram definidas 9 áreas. Dos fatores identificados, total dos 5 nas 3 dimensões, 45 ficaram considerados fatores fundamentais e outros 5 potencializáveis. Os fatores fundamentais são aqueles considerados que exercem certa influência no êxito do projeto e já apresentam importância e utilização. Os potencializáveis são aqueles que necessitam de certo investimento, principalmente para contribuir para o sucesso do projeto. Aqui a gente exemplifiquei alguns fatores que foram classificados dessa maneira e, como resultado, também foi desenvolvido esse framework de um modelo teórico, que é os fatores que precisam das 3 dimensões, que é a indústria 4.0, a gestão de projetos, especificamente da indústria de defesa, e a sustentabilidade, como isso contribui para o sucesso em projetos da indústria de defesa. O que se espera desse modelo, que propõe-se uma base para a gestão de projetos eficientes, sustentável e alinhado aí com os avanços tecnológicos no setor industrial de defesa. Bom, como conclusão, o estudo ele avançou aí na compreensão desses fatores críticos na gestão de projetos da indústria de defesa, integrando essa dimensão da indústria 4.0 de sustentabilidade. Foram identificadas assim na literatura, através do estudo de caso, os principais fatores percebidos pelas organizações desse setor, e como resultado foi desenvolvido um framework que entrega esses fatores mais relevantes e a matriz Nine Box adaptada para auxiliar no processo de tomada de decisão. Esse modelo matriz, modelo que equilibra essa questão da inovação tecnológica da indústria 4.0 e a responsabilidade sustentável. Aqui vou abordar as contribuições da pesquisa, contribuições teóricas e gerenciais, contribuições teóricas, foi abordado que seria a integração desse eixo de sustentabilidade, indústria 4.0 de fatores da indústria de defesa, a matriz Nine Box, como uma inovação metodológica para avaliar esses fatores com base em importância e aplicação,
além de oferecer uma referência útil aí para os pesquisadores gestores de projetos da base de industrial de defesa. Como gerenciais, ela possibilita e fornecer diretrizes para a adoção de fatores críticos de sucesso identificado, possibilitando a questão de ajuste na questão da gestão de projetos, e como políticas, contribuições políticas, a necessidade aí de incentivo na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né, nessa indústria de defesa, principalmente que é uma indústria que contribui para o desenvolvimento nacional. Como limitações da pesquisa, em virtude aí dos casos de estudo único, né, que foi voltada especificamente para um único projeto, questão de restrições linguísticas, a gente restringe muitos estudos, questão dos estudos da artigos, trabalhos na língua inglesa, e que esse framework aí proposto ele passou por uma validação quantitativa. Aí, como sugestões para as pesquisas futuras seriam conduzir validações empírico-quantitativas através de surveys e diferentes indústrias de defesa, expandir sair desse estudo de casos, expandir para outras empresas da indústria de defesa, que é bem ampla, tem vários setores, e também realizar estudos comparativos com outras indústrias de diferentes países, investigar também especificamente a área de tecnologia da indústria 4.0 no desempenho dos projetos, e também explorar os fatores como se alinham às práticas sustentáveis, de sustentabilidade. Bom, senhores, é isso que eu tinha a apresentar, que são as referências utilizadas na apresentação desse trabalho, e deixo aqui, por último, os contatos para eventuais dúvidas e esclarecimentos a respeito do trabalho. Legal, Juliano. Deu também em cima do tempo certinho, hein? A gente ensaiou bem aqui. Legal. Bom, são 17h36, nós temos aqui até às 18h, né? Eu queria encerrar um pouquinho antes, 17h55, para a gente poder fazer a avaliação que o CMAD pede que a gente faça. Então, nós estamos aí por volta de mais uns 15 minutos para tirar dúvidas, enfim, fazer alguns comentários, tá bom? Eu sempre dou a preferência para os participantes, para a audiência, né? Para a gente fazer perguntas entre nós, enfim. Eu também fiz uma porção de anotações aqui, mas eu sempre prefiro começar pela audiência. Então, quem quiser perguntar nos trabalhos cruzados, agora é a hora. Deixa eu só colocar o relógio de volta aqui. Pronto. Muito bem. Então, então, Fique à eu ia fazer uma vontade. pergunta, mais curiosidade, professor. Não, muito interessante todos os trabalhos aí, parabéns a todos. Aí, só um ponto assim, que me chamou a atenção bastante, assim, até para ver se você viu algo nesse sentido, que é algo que tem assim, me fomentado a talvez ir atrás e buscar e pesquisar mais, é sobre essa questão da interação humano-computador, né, que a Dayana mostrou, muito interessante. Aí só queria saber, Dayana, se você chegou, quando você estava construindo lá a questão da plasticidade, até ver algo relacionado com tinha falado da consciência, assim, do awareness, né, que eu acho que muito se é falado, né, na interação humano-computador sobre essa questão da consciência, né? Sim, eu achei que teve teve alguns pontos aí de contato da tua pesquisa, né, com a minha abordagem, porque também estudando grupos de pessoas e mediação por tecnologia, né? As duas envolviam isso, né? Assim, a gente percebeu que as pessoas, a gente tinha diversos níveis de uso, justamente porque os indivíduos, eles mudam o perfil, né? Eu acho que precisava estudar um pouco também sobre essa questão de perfil de usuário, para entender um pouco melhor, porque são dimensões, né, que a gente vai acessando, né? Quando eu fiz a pesquisa, notei que precisava também categorizar que tipo de usuário, porque a gente tinha diferentes usuários e eles conseguiam ter um manejo da ferramenta muito melhor. É claro que a minha discussão era, vamos melhorar a ferramenta, né, para que ela fique mais fácil de ser utilizado, mas essa questão da mediação, ela vai modificando com o uso das pessoas, né? A tecnologia, ela vai sendo alterada, porque as pessoas vão lá e vão, principalmente ferramentas dessas, das quais você pode customizar, né? No caso, as ferramentas que você estudou, não sei se permitia esse tipo de mudança, acho que sim, né? As ferramentas de comunicação, né, e coordenação que você
explicou, eu não conhecia todas, né? Conheci Slack, usei um tempo. Era basicamente Slack. Podia mudar, por exemplo, a forma como o time comunicava, né? Os canais de comunicação. Isso, porque eu É acho que isso tem tudo a ver, essa questão da mediação e da capacidade que o indivíduo tem de adaptar essas estruturas para favorecer, né? No seu caso, é a comunicação e a coordenação. interessante. Obrigado aí, Dani. Parabéns aí pela pesquisa. Eu tenho uma Mas, pergunta, muito bem, tem temos. tempo? Sim, claro, estamos no prazo. Eu tenho uma pergunta para o Eduardo, porque eu fiquei curiosa com a pesquisa dele, para entender como é que estava a performance do Brasil, porque ele apresentou muitos dados, e eu não sei se ele tem essa informação para dizer especificamente qual que era o desempenho do Brasil no cenário que ele estudou, desse estudo que ele fez. É eficiente. Desempenho, então, está na fronteira da eficiência. Bom, a ideia é uma Mas resposta muito curta. se for colocar numa escala mais para cima ou mais para baixo? Não, como a gente avaliou em termos de escala de retornos variáveis, é, ele não dá essa ideia, esse tipo de ideia que a gente fez, que é o retorno de variáveis, ele não faz um ranking de quais unidades têm maior desempenho. Para isso, eu teria que rodar uma análise envoltória de dados, um modelo que ele foi desenvolvido também aqui no Brasil, né? A ideia da fronteira invertida, que é fazer inicialmente esse mesmo exercício que eu fiz, e posteriormente colocar a variável dependente como causadora das demais variáveis. E aí verificar a diferença de desempenho e realizar um ranking. Deixa eu aproveitar que você está falando de variáveis, Eduardo. A primeira lida que eu fiz no teu trabalho, eu passei direto e achei que você estava fazendo o QCA. Quando eu voltei para ver que era o NCA e eu não conhecia a técnica e tal. Eu sei que não é escopo você explicar as diferenças ou por que escolhe uma ou outra, mas não sei se você está familiarizado com o QCA e por que você fez essa escolha pelo NCA. Eu estou familiarizado, mas eu uso uma outra técnica, que é a CNA, uma técnica CNA, recente. desculpa, eu misturei. Não, tem a QCA e tem a CNA. Sim, a E CNA, a CNA. Sim, não, NCA. não. Sim, sim. É, É no, causal, ca- né? Começa com sim, causal. no CNA. caso, a escolha pela NCA, ela se dá porque ela não tem a- independente do número de variáveis que eu insira, ela não vai ter um viés igual a uma regressão. E também ela, segundo as discussões entre esses autores da NCA, PCA, a NCA é mais precisa em termos de identificação de condições que são necessárias. A QCA ela faz isso, mas geralmente nos estudos eles pulam essa parte, porque geralmente mostra que a maioria das condições não é necessárias, e eles já partem para as configurações de condições suficientes. E aí a ideia de usar a NCA mesmo foi para identificar quais variáveis elas poderiam ser utilizadas na análise de eficiência. Perfeito. Assim, eu fiquei... Lógico que eu vou atrás e vou procurar entender melhor a diferença entre as duas técnicas, mas conforme eu te falei, na primeira lida, assim, eu falei, nossa, eu não conheço ainda e queria entender melhor só o porquê das escolhas. Sim, em alguns estudos, é possível encontrar combinações entre a NCA e a QCA, ou a NCA e a CNA. Hoje de manhã eu apresentei um que eu fiz essa combinação entre NCA e CNA, uma para identificar as configurações necessárias e a outra para identificar conjunto de condições que levam a um mesmo resultado. Obrigado. Muito, muito legal. Imagina. Muito bem. Temos mais alguma pergunta?
Não? Então, alguns comentários breves sobre os trabalhos, né? Eu também, quando estava lendo os trabalhos, e eu fui fazendo isso devagarzinho, né, durante o tempo aí, algumas coisas foram me chamando a atenção, né? E o legal de pesquisa é isso, né? A gente parte de algumas premissas, algumas crenças, algumas coisas que a gente acredita, né? Quando você vai ver o dado, ele não é bem assim, né? Não é assim que funciona. Então, por exemplo, no trabalho do Eduardo, eu fiquei surpreso, por exemplo, que alguns países que, para mim, são países menos tecnológicos, tiveram um desempenho melhor. Por exemplo, Portugal. Estava com uma nota super alta lá. Eu digo assim, mas como assim, né? Quais são as condições que eles têm que, às vezes, os outros países não têm? Então, é interessante isso. Ainda nesse trabalho também, eu achei interessante, Eduardo, que vocês usaram dados secundários, de ONU e outros órgãos, o que para nós de tecnologia normalmente não é muito comum, a gente normalmente faz uso de dados primários, né? É difícil você encontrar dados secundários fáceis, que sejam inteligíveis, ou seja, que a gente consiga fazer algumas comparações. Então, achei isso bem interessante, né? E para minha surpresa, veja se eu estou falando corretamente. No final das contas, então, para fazer ata como ineficiente, é que tinha um dado lá que estava 456 alguma coisa. No DEA, o valor 1 é que Tá bom. ele é Ok. considerado na fronteira da eficiência. Os valores Sim. diferentes de 1 são Então, ineficientes. então foi erro de análise. Legal. Ainda assim, eu vi alguns com um lá que eu falei assim, ué, como assim? Deixa eu entender isso aí, né? Legal. Agora, o dado curioso da tua pesquisa é que, no final das contas, não precisa de web, então. Sim, tem alguns estudos que agora a gente conseguiu avançar bem nessa pesquisa de pós-doutorado, conseguindo dados Uhum. de uma plataforma, né, brasileira. Tá. Mas o que ocorre? Algumas pesquisas recentes elas indicam que os sites próprios, eles são, principalmente sites bilíngues, eles são muito caros de manutenção. Então, Sim. geralmente para pequenas e médias empresas, ao longo do tempo acaba se tornando inviável. Então, a plataforma ela surge como uma alternativa viável para você divulgar seus produtos. Sim. É que, veja a minha curiosidade, como eu trabalhei para a Fundação Dom Cabral uma época, ajudando cooperativas de cafés no Espírito Santo, isso tudo era vendido meio que no boca a boca, não tinha muito recurso tecnológico, isso foi 2022, né? Então, alguns ciclos de venda, eles independem da plataforma, muito mais relacionamento, conhecimento, né? E aí o teu dado aí eu achei interessante, achei curioso, ou seja, tecnologia ajuda, mas não é determinante no sucesso aí do que a gente estava observando, né? Legal. No trabalho do Ricardo sobre desenvolvimento distribuído, né? Veja, independente da pandemia e agora até o Google, né, montou todo mundo voltar para o escritório, o fato é que a gente começa a ter um modelo de desenvolvimento de software no mundo, e a IA vai, inclusive, demonstrar isso, em que eu vou explorar as melhores competências de cada um deles, né? E isso, naturalmente, vai demandar o tal do desenvolvimento distribuído. É, uma dúvida que eu fiquei, Ricardo, talvez você tenha, em alguma forma, tangenciado isso, é assim, o tipo de produto de software, você acredita que faria alguma diferença na questão da comunicação entre esses times? Ou independe do tipo de produto? Perfeito, professor. Eu coloquei essa questão da relação a produto, não com a palavra produto de software, mas eu citei no artigo, por exemplo, contexto. Porque, veja, num projeto lá que realmente era de desenvolvimento de software, uma solução web, né, tinha uma dinâmica, por exemplo, que eu utilizava muito focada no Scrum, aí com as reuniões diárias, etc. Então, acaba que nesse tipo de produto, que era uma solução web, tinha uma dinâmica de Sim, comunicação e coordenação bem, assim, bem, bem normal, digamos assim, né? Assim, para tradicional, né? Para esse tipo de desenvolvimento de produto. Mas o outro produto era uma solução de serviço de BI, painéis de BI, né? Então mudava um pouco, não tinha é, essa questão das reuniões diárias, é. criavam-se squads para trabalhar em cima dos painéis. Então, de fato, professor, talvez até utilizar essa palavra melhor para dizer que produto realmente é uma variável importante. E acho que é Porque muito o nesse contexto. caso, o que determinou a comunicação foi o método, né? Mas a questão do produto é a questão da granularidade. Digo assim, se eu tenho um produto
completo, que ele está em mais mãos, eu vou precisar de mais comunicação, né? Exato. Independente do método que use. E a IA vai ser um pouco disso, né? Ninguém vai fazer tudo sozinho, pelo contrário, está tudo pulverizado, ainda mais agora com os tais dos agentes de IA, né? É Com uma pergunta certeza. de pesquisa para se investigar aí, interessante. Com Já, relação ao trabalho da Diana no Moodle, bom, eu uso o Moodle lá no Mackenzie e uso o Eclés aqui na GV, né? A gente basicamente usa como repositório. E eu achei interessante esse termo que vocês usaram, plasticidade, né? Como é que vocês chegaram nesse termo? Como se diz, foi uma luta, porque a gente não tinha um nome para apontar essa propriedade, porque na verdade tem Uhum, um artigo, tudo começou com um artigo do Doros, que ele falando que existiam sim. fundamentos técnicos que iam justificar a apropriação. Isso é porque a apropriação era um debate do final dos anos 90, né? Uhum, E aí, no início dos anos 2000, o Dorothy ainda estava falando disso nos artigos, e aí ele falou isso, e eu peguei meio que essa premissa para tentar fazer esse levantamento dos fundamentos técnicos, né? Só que o sim. próprio Giddens também não tem um nome para dizer qual que é o comportamento. Ele fala assim, estruturação, porque aí ele vai dizer que é uma coisa mútua que acontece entre tecnologia e pessoas, mas a gente queria enfatizar que também há propriedades, atributos na tecnologia que ia favorecer. E aí a gente pegou um termo da neurociência que falava sobre Tá. plasticidade, justamente, né, de células nervosas e de que Sim. a maneira que você pode exercitar aprendizagem, você muda as estruturas nervosas e aí há uma dinâmica que a gente achou que era parecida. A gente pegou, se apropriou Uhum. desse termo também. Porque eu nunca tinha ouvido esse termo. Agora o Eduardo colocou aqui que tem a ver É, com Na path verdade, plasticity. depois, quando eu quis publicar, Interessante. fazer uma publicação para a revista, eu queria mudar para Sim. apropriabilidade, porque eu acho que eu vi em algum artigo falando de appropriability em algum. Provavelmente o revisor vai te perguntar como é que você chegou nesse termo, se você É, criou, né? Qual foi a. E aí você vai entrar na questão da ontologia, né? Como é que eu defino o sim. termo, qual que é a raiz dele, enfim. Tem todo um trabalho para se fazer. Mas eu achei interessante. Obrigada Legal. pela pergunta. E por último, o trabalho sobre defesa, que eu também achei muito interessante, né? O professor Martins é meu amigo. É, E aí, Juliano, eu achei interessante essa combinação que vocês fizeram das tabelas, né? Da sustentabilidade, que é putz, está rolando hoje, né? A COP, a COP 30, a indústria 4.0, que a gente está tentando implementar no Brasil, e a questão de sucesso em projetos, porque eu acompanho um autor chamado João Varajão, que é lá da Universidade do Minho, e esse cara fala muito sobre isso, né? Sistemas de informação e sucesso de sistemas de informação. Então, vocês conseguiram combinar aí nesse trabalho três grandes temas, né? Três temas importantes. E o resultado ficou muito interessante, ficou bem, bem legal, né? Muito bem, então estamos aqui 17h54, dentro do nosso limite. Adriano, você, deixa eu só confirmar, aqui no chat está, todo mundo consegue enxergar o link da avaliação da sessão? Sim, Sim? Legal. Muito bem, então eu encerro a sessão por aqui, né, para a gente poder ter tempo de fazer a pesquisa. Foi muito legal conhecer vocês. Eu queria que fosse fisicamente, né? Sexta-feira eu estou na USP, vamos ver se a gente se encontra pelos corredores. Nada como estar lá na FEA, né? E poder conhecer as pessoas, tomar um cafezinho, é sempre mais legal. Mas queria parabenizar pelos trabalhos. Bom, para quem já está no pós-doutorado, é agora mais um pouquinho, mas para quem acabou o mestrado, tem mais um pocão, mas não desistam, né? A gente tem que trabalhar e é assim que se vai. A gente olhar um pouquinho, já está acabando lá. Legal? Bida, é só clicar aqui no link, certo? Isso, é só clicar no link, fazer avaliação, tanto o senhor professor quanto os colegas. Isso eu Legal. posso agradecer a presença de todos, desejar sucesso e vamos, porque tem mais congresso ainda, tem, para quem vai participar, tem mais sessões agora. É Não, isso aí. Legal. Boa tarde para todos e todas. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, até a Adriana, próxima. Cláudio. Obrigado, foi um prazer aí, pessoal. Obrigado. Uma boa tarde. Obrigada, gente. Adriano, Adriano, oi, estou te ouvindo. é,
Você comentou da questão da QCA, da iniciar. Se você tiver interesse, o departamento, se tiver interesse, eu consigo dar uma aula disso. Nossa, super, super tenho interesse. Vou até dar, vou. Deixa eu pegar seu e-mail, acho mais fácil. Ou é esse Gmail, ou tem o e-mail da Postdoc. Não, pode ser o Gmail mesmo. Eu não sei se é que está no trabalho. Não, eu não tenho. Acho que está no trabalho. Acho que estava no slide, mas o meu trabalho veio blind. Me dá o seu Esse Gmail daqui, mesmo. ou esse. Porque geralmente, esse foi mês passado, eu dei uma aula de iniciar usando o R na Unicamp. Aí Isso é é super tranquilo. legal, super legal. Vou ver se eu fomento um grupo para assistir essa aula, vai ser bem legal. Gmail.com, qual o prenome? Avance é o sobrenome? Avance, Isso, com dois Cs e I no final. tá? Avance, É, dois, três, e. dois Cs e I. Avance. Avance. Isso. Eu coloquei aqui no Avance. chat. Ah, legal. Já vou colar aqui nas minhas anotações e vamos trocar uma ideia assim, até ver se eu viabilizo um grupo, falar com o meu orientador, porque a gente tem usado bastante o QCA, o QCA para alguns aspectos preliminares antes de usar outras técnicas quantitativas, mas confesso que nunca tinha parado para analisar as outras possibilidades de técnicas assim e me parece assim um primeiro olhar pelo que eu percebi ali tem uma abordagem mais precisa em termos quantitativos assim a gente às vezes olha para o QCA olha de novo para o QCA se pergunta puxa, mas o que que eu não faço com outras técnicas quantitativas? Por que que eu vou usar o QCA se eu não sou tão voltado para aqueles estudos tradicionais do QCA, eu vou analisar países e confrontar países e colocar alguns dados numéricos. Então, realmente me chamou a atenção quando eu estava lendo o teu trabalho, assim, porque a minha primeira lida, eu falei, não, ele fez um QCA, aqui eu dei um li de novo, não, eu falei, não é QCA, calma, o que que é isso? Daí que eu fui me ligar, é legal, acho que os congressos são para isso também. Esse eu utilizei uma vez só um artigo que está na acho que é Emerging Economics para verificar padrões de ecossistemas. Agora eu estou usando a CNA, um método bem recente que foi criado uma dessas discussões entre esses diferentes autores e métodos configuracionais. Bem A gente interessante também. começou a pegar bastante trabalho em QCA e muitos orientandos fazer, daí eu escapei, assim, o meu orientador falou, não, vamos fazer um QCA com um dos papers. Não, acho que não quer, sabe aquelas coisas assim. E chegou uma hora que o meu trabalho estava tão longo já que a gente desistiu e ficou só com algumas técnicas quant. Mas eu não deixo de dar uma olhada sobre, porque eu acho interessante como método essas abordagens configuracionais que estabelecem fatores causais. Eu acho que nem sempre você precisa partir para o quant. E depois a gente vai estar orientando alunos, se a gente ficar o tempo todo exigindo dataset, 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 sem deixar os caras fazerem umas entrevistas, umas coisas, juntar tudo com dataset, a gente vai ficar aqueles orientadores meio chato no futuro. Ah, se você não vai Sim. partir com um dataset, aqui eu não vou nem conversar com você. Eu acho que abrir o repertório assim não deixa de ser legal. Eu acho mais fácil explicar a utilização da LCA mesmo para o aluno, porque precisa desse fator, sem eles não alcança o resultado. Do que chegar na lógica de ecofinalidade, das configurações. Mas, cara, prazerzão te conhecer. Parabéns aí pelos trabalhos, pelo pós-doc aí. Vamos lá, estou no caminho. Agora Igualmente, falta defender o doutorado e bola para frente. Tá bom? né, Grande eu estou no meu abraço. segundo doutorado. Ah, não, eu vou parar nesse aqui. Eu cheguei à conclusão que não dá payback. Eu já prometi aqui em casa que o doutorado a gente encerra. Eu vou voltar a trabalhar mais com consultoria, algumas aulas selecionadas. Mas o payback dos doutorados e dos pós são É, muito bom, baixos. Eu não sei o que eu falei, talvez eu faça tal coisa, porque agora eu comecei a botar adição, inteligência artificial, social media,
Eu falei, ó, isso aí talvez para um pós-doc seria um tema. Eu não sei que todo mundo olhou para mim na mesa, do tipo assim, pô, você passa o dia inteiro reclamando que não dá payback e vai fazer pós-doc. Eu falei, não, gente, foi só um pensamento, passou. Já. As Bom, coisas vamos são lá, Eduardo. difíceis. Prazerzão te conhecer, cara. Muito obrigado. Prazer. Até mais.